Olá, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula e Alice. nós estamos no nosso primeiro vídeo de 2026, né? Sobre o nosso Aqui é primeiro livro lido de janeiro, né, Alice? Qual é o nome do livro? o Mistério entre Nós. Isso aí. Então, nós vamos fazer o nosso debate aqui, né? Vai ser eu e a Alice por enquanto. Se alguma criança aparecer, ela vai participar, se não, sempre vai ser eu e a Alice que vamos falar sobre o livro. Mas você pode participar no próximo encontro, a gente vai ler o livro Ô, mãe, A Teia de Charlotte, ó. mãe, fala, mãe, fala, não fala tão. Faz uma fala curtinha, porque eu isso aqui, porque depois a gente vai falar, vem pra Nárnia, você já vai ter explicado o livro todo. Mas não vou falar bem pra nada, porque aqui é um podcast, isso que você está falando vai ficar no vídeo. Não tem cortes. Então, ó, A Teia de Charlotte vai ser o livro de fevereiro. Então, vocês podem assistir a gente falando sobre o Mistério Entre Nós, que é o livro da minha autoria. Mas, sim, já pode começar a ler. Quem quiser ler A Teia de Charlotte, que nós vamos fazer o vídeo no final do mês de fevereiro ou no começo de março, tá bom? E aí, como participa do encontro ao vivo, como agora, né? Que está ao vivo. Como participa, só entra no nosso grupo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então, nós estamos ao vivo aqui e depois vamos postar aí como estreia no YouTube. Mas, vamos lá. Alice, nós temos o que aí? Uma apostila, né? Para a gente ter as crianças preenchem. Mostra um pouquinho a sua apostila. E, na verdade, a minha apostila é do Cubo 2.0 e era semana a semana. E agora nós vamos usar como se fosse só a primeira semana, mas do livro inteiro. Depois eu vou até dar uma alterada, porque no grupo tá aqui, ó, a primeira parte, né, tô explicando, Tô tentando o mostrar início da leitura, e aqui tá meta da semana, semana 1, só que na verdade nós vamos fazer apenas um encontro. Então, só precisa usar a semana 1 para preencher essa apostila e colocar o que achou do livro inteiro, né? Não dividir em 4 partes, como a gente fazia antes. Essa é a Luísa. Se Essa você quiser saber como ela entrou nessa enrascada, você vai ter que ver esse vídeo até o final. Aqui ela está sendo raptada, né? No carro. E Você também avisando que vai ter spoiler, tá bom? Se você não leu o livro e quer ler ainda, então deixa para assistir esse vídeo depois. Mas se você não se importa com spoiler, ou se você já leu, vamos falar tudo aqui que vai acontecer na história, tá bom? Então vamos lá. Alice está ao vivo. Não pode ficar cortando. Outra coisa, nós temos lá no nosso grupo 18 membros, né? Mas ninguém ainda está participando. Espero que no próximo encontro as crianças participem do nosso encontro, né? Vamos ver aí, vocês vêem no primeiro vídeo como funciona, aí vocês participam dos próximos, tá bom? Fala, Alice. vem pra Nárnia. Vem pra Nárnia, né? Se inscreva no canal aí, comente depois o que você achou, fala se você já leu esse livro, e se inscreva no canal, tá? Compartilhe com as pessoas, para a gente poder crescer aí e divulgar a leitura. Eu vou ter que comentar. Ó, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, né? É de romance policial, né? Mistério policial. E depois eu escrevi mais 4, né? Porque as pessoas falam, escreve mais, então eu escrevi mais 4. Então, esse livro aqui não vai ser encontrado mais na livraria nem no site. Antes ele tinha da editora Coerência, mas agora ele não tem mais. Eu fiz a coletânea dos 5 livros em um só, que se chama Mistérios de Cupcakes e Chocolates. Mistérios, Cupcakes e Chocolates. Ele vem os 5 livros aqui. Vou deixar o link aí embaixo também, só é você entrar no site da Wiclap. Eu posso dizer? Wiclap, Eu posso dizer? põe na busca no Google, e aí você acha esse livro aqui físico para comprar, tá bom? Na Amazon tem o Kindle também. Fala, Alice. Eu posso dizer da cópia do Mistério Night? Não. Do Cupcake Não. de Cupcake de Chocolate? Não. Tem uma cópia. Não, tem um livro com um nome parecido, né? É uma cópia, é policial também. Foi publicado bem depois do meu livro, mas tá aí, né? É assim, sucesso é para quem pode, para quem tem dinheiro também, né? Alice, tá bom, né? Pensando nessa mãe. Então vamos lá, Alice, deixa eu colocar mais perto aqui um pouquinho.
Eu vou colocar aqui no Meet a apostila em PDF para vocês verem como ela funciona, tá bom? É sempre assim que eu faço, eu fazia no nosso grupo 2.0, estava aparecendo. E aí a gente coloca aqui, deixa eu ver se ela vai aparecer aqui, né? Nós temos as belezuras do computador também, que às vezes dá uma travadinha. Então, esse é o nosso fichamento de leitura. Essa é a capa do fichamento. A capa a gente faz sempre no final, depois que já leu o livro. Por quê? Você vai pôr o desenho aqui da capa que você quer, sobre a história, né? O seu desenho aí que você achou a parte preferida, a parte que você achou mais de referência. A gente não precisa pôr capa porque, olha. A Alice colocou a Luísa, né? Olha aqui, já tem capa. É. Peraí, parece que tem alguém querendo entrar, deixa eu ver. Maria Fernanda. Boa noite, Maria Fernanda, tudo bem? Boa noite. Que bom que você está participando. Feliz. Aí já começa a gravar. A gente estava falando aqui do começo, está mostrando aqui a apostila e falando do comecinho. A gente nem começou ainda a falar da história, tá bom? Está bem no começo. Seja bem-vinda. A gente já está gravando o vídeo, tá bom? E a Letícia vai participar? Vai sim. Tá bom. Quando ela pedir para entrar, eu coloco ela aqui, tá? Então, vamos lá. Eu estou explicando aqui da apostila, a Maria Fernanda já era minha aluna, né? Então, ela sabe como é. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Entrou? Entrou a Letícia, né? Tudo bem, Letícia? Boa noite. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. A apostila, a gente tem essa capa que a gente faz por último, né? Depois que a gente já leu a história, porque já fez o desenho preferido. Mostra aí o desenho, Alice. E aí, aqui no final, a gente vai colocar as estrelas. Quantas estrelas você deu para a história. E o título. Eu fiz o desenho do da livro. Luísa sendo raptada aqui, ó. Especialmente sendo raptada. O livro e o autor, né? E aqui o seu nome. Então, é a capa da sua apostila. Você pode pegar todas as apostilas, todos os livros que a gente vai ler e juntar todos numa só. Gente, eu quero apresentar uma figura super importante do livro. Personagem do livro. A terapeuta. Essa é a Tiki, que está na história, né? É a terapeuta da Luísa. As partes mais engraçadinhas, né? Da Tiki e da Regina. Vocês, a Alice gostou, né? Da Tiki Peuta, e a Tiki terapeuta e a Regina, né? Então, vamos lá, vamos começar, então. Aqui tem as orientações. Essa apostila está lá no grupo, tá, gente? Então, um pouco sobre o autor, né, gente? Você sabe quem é o autor do livro? Olha aí. É a autora. A tia Paula. Minha mãe. Aí é mais fácil, né, saber sobre a autora, né, que eu tô aqui, né? Olha, eu consigo autógrafo. Então, eu sou a Paula Barros, eu nasci em São Paulo. E o sonho dela é morar na praia. Uau, palminhas pela sua apresentação. Tenho 46 anos, tenho 6 filhos. No momento, 3 gatos e 5 cachorros. Comecei a escrever em 2017. Escrevi com a intenção de fazer os meus alunos, os meus filhos gostarem mais de ler, né? Então, como eu gosto muito desse estilo de livro, né, esse gênero policial, então eu comecei a escrever esse gênero aí, que eu acho muito interessante descobrir, né, quem é o culpado, é tipo o Among Us, né? Mas aí nem tinha nessa época, hein, quando eu comecei a escrever. Pelo menos vocês conhecem o Miguel. Mas tem o jogo do detetive, né? Alguém aqui já jogou o jogo do detetive? Aquele de tabuleiro, o jogo do detetive? Ai, eu joguei, é muito bom, é meu favorito. Sim! Então,
esse livro assim, de estilo policial, é tipo um jogo do detetive, né? A gente tem que Além de descobrir quem xadrez. é a pessoa culpada, né? É o segundo jogo favorito, que o primeiro é xadrez, tá com medo. No segundo livro vai ter mais coisas, assim, quem é o culpado, né? No 3 também, vai ter que descobrir mais ainda quem é o culpado. Aqui, o primeiro é mais light, mais tranquilo, né? Você, Luísa. Tem só um mistério para vocês descobrirem qual foi o mistério. Vocês vão descobrir no decorrer da história qual é o mistério. Então, Aqui, ó, gente, a Luísa. esse é o meu gênero favorito, né? E também gosto muito de Sherlock Holmes, Agatha Christie, esses livros que falam mais sobre mistério, E né? ela vai criar. Marcos Rey. E ele vai criar um sobre o mistério da bolinha. Vou fazer o mistério de animais. Nós vamos fazer um livro infantil de mistério de o nosso cachorrinho mau e vai ser O detetive. o detetive. Vai ser o Beagle que vai descobrir o que aconteceu. Aí o nome vai ser O Sumiço da Bolinha. A gente tá aqui pensando, né, Alice, na primeira história. E a gente já criou a primeira história. Mas isso, vamos para um próximo livro, né? Qual local, gente, que esse livro está retratado? E época? Nós vemos aí que a época é a mesma, né? O Mas local é São Paulo. São Paulo. Porque essa é a Luísa. Sou Luísa, gostaria de ser, mas não fazer o que ela fez, né? Mas ela tem um pouquinho de mim, né? Na personagem dela tem um pouquinho de mim. Ela gosta de ler, gosta de policial e não gosta de famoso. Né? Mais ou menos, né? Então, eu queria saber, então, se retrata em São Paulo, é atual, né? Na nossa época. Ela saiu de casa só por causa do trabalho. Tornou um trabalho, né? Eu queria saber o que vocês acharam desse tempo de passado, presente, sabe? Que ficou alternando o capítulo. Mostrava o passado e o presente, com aquela... Para a gente saber o que aconteceu no passado, né? Ela tinha alguma coisa no passado que aconteceu com ela. Aí, nos capítulos vão alternando entre passado e presente. O que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil de entender? Fala aí, meninas. Eu achei, algumas vezes eu ficava meio perdida, mas eu entendi bastante da história e eu gostei muito. Que bom. E você, Maria Fernanda? Eu gostei também bastante da minha. Você, Alice, o que você achou dessa parte de ficar passado e presente? Legal, porque mostrou spoiler. Ficava mostrando o que ia acontecer, né? O Nicolás morreu. O que foi que a Luísa fez no passado, que ela ficava lá toda hora choramingando, né? Você sabe que a Luísa é melancólica, né? Porque é um sentimento. Tem uma pergunta aqui, ó. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar na... Calma aí, a gente tá aqui ainda, calma. Ai, Então, ficou ali tentando descobrir, né, o que aconteceu no passado da Luísa, e aí tinha em cima, né, 8 meses antes, depois não apareceu mais, por quê? Porque o passado, ele foi se juntando até o presente, e quando chegou no presente, foi lá no final da história. Aí eles trocaram de lugar, aí o passado era presente. Aí virou tudo presente. Então tá. Qual é o gênero literário dessa obra, então, gente? Policial. Mistério policial, né? A gente E o policial é muito ruim. é o Douglas, não é ruim, não. É ruim, ele foi enganado muito facilmente. Douglas, ele é legal. Ele é legal. Ele né? é legal e pode ser enganado muito facilmente. Não é que ia ficar bonzinho, eles falaram que iam colaborar, né, para ajudar quem estava preso, porque ia colaborar, mas no final eles não estavam tentando se vingar da Luísa. Então, eles foram mentirosos, o erro foi deles, né? O Douglas não ia saber que eles iam fazer. Mas ele foi enganado muito fácil. Mas no final, o Douglas estava lá no início, né, quando o Nicolas lá foi morto, teoricamente, e ele foi lá e livrou, né, o Nicolas por causa da Luísa, por causa do que ele foi lá e atirou na Vilma. Ia ser muito pior ainda se ele não estivesse lá.
Aí depois eles estavam todos atrás de buscar lá os assaltantes, os traficantes, né? E ele fez muita coisa, né, gente? E depois ele foi lá ajudar a resgatar a Luísa, né, gente? Vamos defender o Douglas aí. O que vocês acharam do Douglas? Vocês acham que não? Não. Fala, menina, vocês concordam com a Alice que o Douglas não fez nada? Tia, não consegui ouvir direito. O Douglas, vocês acham que o Douglas realmente não fez nada? Ah. Esse não é que ele não fez ou ele fez? Eu não disse que ele não fez nada. Não disse isso. Ele é o detetive. Ele fez. Eu sei que ele fez, mas ele foi distraído muito fácil. Isso eu falo por dele. Ele é o meu Poirot, né, gente? Poirot é o espião predileto ali da Agatha Christie, e ele é o meu Sherlock Holmes. E o Poirot não é enganado tão facilmente, nem Às vezes Holmes. ele é enganado, mas depois ele melhora. Não facilmente. Afinal, ele é um ser humano, né? Então, o ser humano não erra, né, gente? Igual as mães, que você fala pra comprar isso pra ela e ela te engana falando que na volta a gente compra. Essa lista. Então, aqui as evidências, né, que é um gênero policial, quer dizer que você tem que descobrir um mistério. Então, se você está lendo um livro e você precisa descobrir um mistério, principalmente um mistério, assim, de algum ladrão, assassino, então, provavelmente você está lendo um livro de mistério policial, certo? Então, agora vamos ao resuminho da história. O que vocês lembram aí do começo da história? O que vocês acharam aí? Vocês lembram que vocês podem falar para mim? Não contou a história, só falou sobre a Luísa. Falou, essa é a Luísa, ela gosta de blá, 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 blá. Mas o que aconteceu com a Luísa? Ela estava muito angustiada, né? Estava muito angustiada e estava fazendo terapia com a Tiki. Estava fazendo terapia com a Tiki e ela estava muito angustiada. Por que ela estava angustiada? Porque ela tinha que ir tomar café com a amiga dela. A amiga dela, Regina, né? Vamos ver a Maria Fernanda falar. Ela estava muito angustiada porque estavam ligando números desconhecidos para ela, ameaçando ela, por causa de uma coisa que tinha acontecido há meses atrás, que foi que ela presenciou a morte de um cara que ela achou que era mau, mas na verdade ele era um espião. Muito bem, foi isso mesmo. Eu lembro que a Letícia não gosta do Gustavo. A Letícia, a Maite. A Maite não gosta do Gustavo. Porque o Gustavo ficava ligando para ela. Ele fica atrás dela, perturbando ela. Não, é porque eles tinham um relacionamento e de repente ela não quis mais falar com ele. E ela não sabia por que ele não sabia por que ela não queria mais falar com ele, né? A gente vai descobrir no decorrer da história o que aconteceu, né? Não, eu acho o Gustavo gosto dele. Você acha o Gustavo o quê? um fofo. Não é? Ele é zero defeito, gente. Ele não tem defeito. Mentira. Gustavo. Ele falou Apesar assim, de ele ser um ser humano, ele tem defeito. Você vai falar sobre ele. Peraí, deixa as meninas falarem, peraí. Eu também achei ele um fofo, por isso que eu fiquei meio chateada quando a Luísa, entre o final do livro, ela tentou namorar com o Thiago. Pois é, né? Porque eles tentaram seguir as suas vidas, né? Mas então, o Gustavo, apesar de tudo, dele ser muito bonzinho, ele teve uma coisa errada. Qual foi a coisa errada que ele teve? Não, ele falava assim, aquela mulher bobona, fez você. Sim. O Gustavo, ele guardou rancor, né? Ele tinha rancor pela pessoa que tinha... Na verdade, ela não foi porque ela quis, né? Que isso aconteceu. Ele foi defender a Luísa, porque ela iria morrer se ele não tivesse feito aquilo, né? Aí a gente lembra da cena de dorama, né? Aquela cena japonesa, assim, que, né, japonês de animação, o dorama fica... aí foi na frente dela. Né? Acredito que eu sei em todos os filmes. E aí, esse dorama mais, né? Que fica, é tudo em câmera lenta, né? Não,
Tem mais um filme de ação. Também. Fala, Letícia. E tinha também, porque do mesmo jeito, o irmão do Gustavo não se tivesse tacado na frente da Luísa, a Luísa teria morrido. Ou seja, o Gustavo também ficaria triste. Então, do mesmo jeito, ele ficaria triste das duas opções. Na verdade, eu não ficaria sem um certo triste porque nem conhecia a Luísa, ele conhecia. Pois é, ele nem ia conhecer o amor da vida dele. Olha só o que Nicolas fez para ele, né? Então, aí que a gente fala, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Enganou todo mundo. Ele disse que ele não morreu. Se isso não tivesse acontecido, o Gustavo nunca ia conhecer a Luísa. Olha só que interessante, né? Se ele não morresse, né? Só que ele ficou com rancor dessa pessoa. Isso foi um erro dele, né? Então, ele não é 100% perfeito. Vamos dizer que ele é 90% perfeito, né? Porque eu criei o personagem perfeito, né, gente? Tinha que ser o crush da Luísa. Então, eu criei o personagem perfeito, quase perfeito. Então, o erro dele foi ter rancor. Ele tinha rancor dessa pessoa que ele nem conhecia, nem sabia quem era. E aí, a Luísa, né, se deu mal quando ela foi ver. Então, vamos voltar lá no começo da história, quem está assistindo aí e não leu, né? O que aconteceu lá no passado da Luísa, então? Ela viu o bilhete do Nicolas, ela foi entrevistar o Nicolas, que era repórter, né? E todo repórter é curioso. E ela tinha muita vontade de participar da parte policial, né? Do jornal, e o chefe dela falou, não, você não vai, porque é perigoso. E ela já tinha um preconceito lá. Falando, Não pode, porque ele fala que ela não tinha perfil, né? Na verdade, ele estava protegendo, porque ele sabe que é uma parte do jornalismo bem difícil, né? As pessoas que vão atrás então, crime. Então, ela só tem cabe. Falar de crime. Aí ela ficou com raiva dos homens, porque era tudo machista, que não tem nada a ver. Ela achou que era tudo machista, porque não queria que ela entrasse lá. E aí, para ela mostrar para o chefe que ela conseguiria, o que ela fez, né? Foi vasculhar aí o Nicolas com esse bilhetinho ela encontrou lá quando ela foi entrevistar, que ele era um grande empresário da indústria de cupcakes. Só que ela não sabia que ele tinha um sócio, né? Ela sabia, mas não sabia quem era esse sócio. E aí, quando ela foi ver lá, por duas vezes ela foi lá ser curiosa na vida dos outros, né? Aí, o erro, né? Ser curiosa. Aí ela foi e descobriu que ele estava lá envolvido com a Vilma. Estava fazendo tráfico de drogas usando o caminhão de cupcakes. Não. E aí, quando a Vilma descobriu, o que ela fez? Não. Tinha uma pergunta que eu tinha que responder que dos personagens errados, que eu não fazia igual os personagens. Erro dos personagens sempre tá a gente vai falar aqui. Aí, já podemos falar aqui, já dos erros. Aí, o que eu ponho? Aí a mãe, põe aquela mulher do trabalho que ninguém lembra. Não, eu falei, você lembra quem trabalhava com a Luísa? Um dos personagens, né? Não foi dessa parte do livro. Ela trabalhava com a Miriam, né? Com o Matheus, que vai aparecer muito ainda nos outros livros. E ela trabalhava com a Flávia, né? Que era fofoqueira, gente. A dos erros foi da Flávia, né? Que ela era muito chatinha, né? Ela ficava só apontando o erro dos outros e não queria saber de ninguém. Ela era muito amarga na vida dela. Mas ela não apareceu muito mesmo. É isso que a Alice está querendo dizer. Então, o erro da Luísa foi o quê, gente? Fala aí, meninas. Qual foi o erro da Luísa? Ela quis se intrometer na vida dos outros. Ela muito curiosa. Ela foi uma fofoqueira porque ela é jornalista, ela quis ser jornalista porque as pessoas fofocam. Mas todo jornalista tem que ser um pouquinho fofoqueiro, né, gente? Como é que ele sabe as notícias? Tem que ser um pouquinho, né? Mas ela queria mostrar para o Roberto que ela podia, né, fazer aquilo. E você vê, uma coisinha pequena se torna uma coisa enorme, né? Às vezes a gente tem uma boa intenção, fala, não, mas eu tive toda a boa intenção do mundo em fazer isso. Mas se não foi uma coisa boa, se torna uma bola de neve, né? Como foi no caso dela. Ela não esperava que tudo isso ia acontecer,
que na verdade o Nicolas, ele não era não estava ajudando a Vilma a traficar drogas, ele estava sendo espião ajudando o Douglas, policial, para poder, na verdade, prender a Vilma e os seus comparsas. E aí ela atrapalhou tudo, né? Atrapalhou tudo. A Vilma pegou ela e prendeu lá, e ela ia matar a Luísa. E aí, quando ela foi, o Nicolas tentou explicar para ela, mandou ela fugir. Mas aí, quando a Vilma pegou ela ia atirar na Luísa. O que acontece? Nicolas entra na frente e leva o tiro. Teoricamente, ele tá morto ali, né? Não tá. Levou um tiro no coração. E o Douglas apareceu na hora e matou a Vilma para ela não fazer mais nada errado. Os comparsas fugiram, e aconteceu que perderam alguns. E aí ele falou para Luísa para não contar nada para ninguém. Então ela não podia falar para ninguém o que aconteceu, nem para a família, não podia falar com a amiga dela, Regina, o que aconteceu, não podia contar para ninguém, certo? Isso já foi muito ruim, né? E aí o que aconteceu ainda mais, gente, para piorar a situação? Ela fez besteira. Não, ela conheceu quem? O irmão. O sócio. Ela conheceu o Gustavo, Que era quem? O crush o dela. sócio barra o irmão do Nicolas. E barra o Aí estragou tudo, né? Ela estava começando a ficar melhor, esquecendo o que tinha acontecido, apesar das ligações de ameaça. Mas ela descobriu que Gustavo não era só o atendente da loja, né? Que a Regina levou ela lá para conhecer, mas ele era sócio do Nicolas e tinha muita raiva da pessoa que tinha feito seu irmão morrer. E aí ela ficou com mais dificuldade ainda. Ela falou: vou contar tudo para ele. Aí chegamos lá no começo do livro de novo, na hora que ela falou que ela começou a evitar, ele não queria mais responder suas mensagens, né? E aí, gente, ela toda vez que ela ia falar com ele, dava algum problema, né? Toda vez que ela ia contar a verdade para ele, não conseguia contar. E ele não conseguiu descobrir a verdade pela boca dela. O que aconteceu? Ela contou para a amiga dela e a amiga dela contou para ele por causa que ela é uma fofoqueira. Não, ela não contou para ele. Ele foi descobrindo. Na verdade, quem falou, confirmou foi o Douglas, né? Quem confirmou foi o Douglas. E foi difícil ela falar para a Regina. Vamos falar um pouquinho da Regina. O que vocês acharam da Regina? A minha personagem favorita. Vem aqui falar. Depois as meninas vão falar também. Ela é a melhor amiga da Luísa. Ela é super legal. E como ela é? A gente lê aqui em voz alta, né? A gente faz a voz da Regina assim, né? Ai, amiga, o que você tem, amiga? O que eu posso te ajudar, amiga? Vamos sair um pouquinho. Você vai voar daqui a pouco, porque você tá muito magra. Vai deixar tanto dela. Tem que se alimentar um pouco mais, amiga. Você tá no soro. Eu vou lá alimentar aquela gata fomeada, porque você deixou ela lá. Tal. Ela é bem animada, né? O contrário da Luísa. Então, são, assim, amigas que se completam. Né? E aí é legal entender o poder da amizade, né? Como é legal ter amigos, né? Pessoas que se preocupam com a gente. E no final das contas, a Luísa acabou desabafando com a Regina, porque ela não aguentava mais guardar aquele segredo e sofrer sozinha, né? É tão difícil a gente sofrer sozinha, né? A gente precisa desabafar com alguém, né? Conversar com alguém, poder estar sofrendo alguma coisa. É como é bom ter amigos. Então, ali, uma das virtudes, né? O erro da Regina é ser um pouquinho intrometidinha, mas ela é assim, é o jeito dela. É tipo sanguínea, né? E uma das virtudes aqui é o poder da amizade, né? Elas eram muito amigas, ela respeitou a Luísa, ela sabia que a Luísa tinha um segredo, e ela não forçou a Luísa a falar, mas teve um momento ali que ela falou: poxa vida, né? Eu não sou sua amiga? Você não vai, né? Deixar eu te ajudar também? Então, uma das virtudes é essa, né? O que vocês acharam da Regina, meninas? Eu gostei dela. Você, Letícia? Eu também gostei. Eu achei que ela é muito alegre. É bem alegre, né? E no livro 2 vai ter uma história bem assim, bem forte a respeito da Regina, hein? Você tem que ler o livro 2. O próximo livro é da Regina. Vai ter uma parte com ela aí, bem interessante. Eu previ o livro, o próximo é sobre a Regina. Não é só sobre ela, mas vai ter uma parte que vai mexer na vida dela muito, muito, muito importante. Também vai ter uma parte engraçada com ela. Mas ali, você tem que ler a parte 2, né? E
A que mais, gente? Que virtudes mais dos personagens que vocês acharam interessante? Quais personagens mais que tiveram mais coisas que vocês acharam? Que legal. Que tia? As virtudes de quais personagens que vocês acharam legais, que poderiam colocar em prática também? Eu acho que a do chefe da Luísa, que aí no final das contas ele levou ela para o hospital. Ela ficou tão abatida com tudo que estava acontecendo, né, que ela não estava se alimentando direito, acabou sendo, desmaiou, né, e ele levou ela para o hospital. Ele era um chefe muito bom, né? Seria bom que os patrões fossem assim, né, todos, né? O Nicolas, né, gente? Arriscou a vida aí, Alice. Fala aí ó, a parte que você escreveu aí. O Nicolas arriscou a vida para salvar a Luísa, né? O perdão, né? Fala muito sobre perdão, porque o Gustavo, no final, né, apesar de quando ele descobriu o que aconteceu, ele ficou muito triste, muito bravo, mas no final ele viu que ele amava a Luísa, né, e acabou perdoando. Então, foi uma grande virtude. Final feliz, só que não. Ainda tem final, Mas ali tá falando que eles nunca mais iam ter mistério entre eles. Então, acho que ali, né, o casalzinho ali, vai ter algumas coisas com ele também, mas vai ter mais com outros casais agora. O foco vai ser em outros casais no livro 2. Vocês leram o primeiro capítulo do livro 2, né? Deixei no PDF lá o capítulo 1 do livro 2. Vocês leram? Não! Então vocês não Eu tô morrendo de vontade de ler, tia. Vocês não sabem. No primeiro capítulo do livro 2 tem uma grande Aquele capítulo que o Nicolás, ele não morreu de verdade? Vocês vão ter que ler o primeiro capítulo do livro 2 que eu deixei no final do livro em PDF para vocês lerem o primeiro capítulo do livro 2. Vocês leem e depois vocês me contam. Fala, Maria Fernanda. Aquele lá que a carta do Nicolas? É, aquela capa que tem em Londres, né? Tem a pessoa que está em Londres, entendeu? Quem está em Londres? O Nicolas. Então, gente, tá, vai ser um babado aí, ó. Vai ser o tema principal do livro 2, né? O Nicolas me mata. Eu achei muito estranho também que ele morreu. Né? Quase nem falou dele. Eu tava suspeitando já de alguma coisa. Pois é, agora porque, tipo assim, ele morrer sem mais nem menos. Porque, na verdade, ele tinha que ficar escondido, né? Para não ser perseguido lá pelo grupo da Vilma. Então, ele foi para Londres. E agora ele poderia voltar. Então, o livro 2 vai focar nele, ele voltando, né? Tudo que vai causar quando ele voltar ali na história. Vai ser o foco mais nesse aí, no livro 2, né? E também vai ter algumas coisitas a mais que eu não posso contar. Mistério, tá bom? Aí, se vocês quiserem adquirir, tá tudo aqui, ó. Aqui tem os 5 livros. Aqui, tá bom? E aí, quem tá assistindo também quiser adquirir, entra no site. Mas, voltando ao que a gente estava falando aqui das virtudes, né? Mas o Nicolas, ele não morreu por quê? Na verdade, ele estava com colete à prova de bala. E a bala atingiu aqui, né? Mas ele não arriscou a vida se tivesse sido tiro na cabeça, né? Então, foi uma grande virtude. Ele arriscou a vida para salvar a Luísa, realmente. Ainda bem que não aconteceu. Porque o Douglas estava com ele e os dois estavam com colete, né? Para poder fazer aquilo, né? Ele era um espião, na verdade. O Douglas sabe, né, tia, que ele tá vivo. Lembra que o Douglas falava assim... olha, você vai ser recompensada, Luísa, isso vai passar, vai melhorar, porque ele sabia. E a Luísa não entendia, por que o Douglas fala isso, que vai melhorar? Como ele fala isso? Porque o Douglas sabia.
entendeu? Só que ele não podia falar para ela ainda, não era o momento ainda. A Luísa, você mentiu que estava morta, agora eu quero vingança. Mas, olha, vai ser bem engraçada a volta do Nicolas. Vocês têm que ver a história, vai ser engraçado. Então, vamos lá. Qual a parte que marcou mais você na leitura? O que você ia falar naquela hora, Alice? Eu ia falar que você não tinha, porque na hora que você disse, "Ih, vocês não leram o primeiro capítulo do livro 2 aí? Eu tinha dito que ele não tinha morrido de verdade. Então, mas eu deixei lá pro Spi, né? Mas elas sabem agora. Fala, meninas. A parte que mais marcou. Eu acho que a parte que mais me marcou foi quando a Luísa descobriu que o Gustavo era irmão do Nicolas. Aham. Ela pensou que ele era apenas um balconista lá da loja, né? Porque ele gostava muito de fazer cupcakes, né? Ele é a parte de gastronomia, de fazer os cupcakes diferentes. Ele gosta da cozinha, né? Só que ele depois falou, não, eu sou sócio, né? Aí caiu a ficha aí, o mundo caiu de novo para Luísa, né? Essa parte foi bem marcante mesmo. E você, Letícia? Eu tive duas, tia. Aqui o Nicolas morreu e a parte que os caras foram perseguindo a, a Luísa e o Gustavo. Aí eles deram um tiro no Gustavo e jogaram a Luísa no carro. Eu fiquei assustada. Foi bem ação, né? Ali, a parte de ação da história, a parte do Nicolas, que morreu, e a parte do sequestro, né? Morreu? Essa parte, morreu na primeira história, né? Mais ou menos. E aí a parte do sequestro, né? Inclusive, no livro 1, cadê o livro vermelhinho? A capa do livro é o quê? Um guarda-chuva, né? Por quê? Foi na hora que eles estavam lá na chuva, estava tendo um romance, né? Estavam dançando lá na chuva, estavam lá se divertindo. E aí, depois, eles viram que estavam sendo seguidos, né? E aí, até a Alice fez desenho aqui, né, Alice? Também gostou da parte do sequestro, né? E é uma cena de ação, né? Só que a Luísa foi bem corajosa, né? Ela foi muito corajosa, porque não tinha como ela se defender, e ela conseguiu pegar ali o extrato da cama e conseguiu se defender ali para atacar o Sidney. O Sidney vai aparecer ainda no livro 2 e 3, o nome dele agora é Sid Caolho, Sidney Caolho, por causa da Luísa, né? Porque agora ele só vai ter um olho, então ele vai ser um tapa-olho, tipo o Capitão Gancho, sabe? O Capitão Gancho que usa o tapa-olho? Sim. Então, agora ele vai ser conhecido como Sidney Caolho, por causa da Luísa. Olha só o que ela fez, né? Mas mesmo eles não foram presos? foram presos, mas vão aprontar ainda, viu? Vão aprontar mais. O que eu tô mais ansiosa é pra parte do Nicolas voltar. Imagina, gente, uma pessoa aparecer, todo mundo pensando que ela tava morta, vai aparecer lá a Vivinha da Silva. A Luísa vai dizer, vai mexer com todo mundo, viu? Pode se preparar. Não, Eva! Né? É um fantasma. E o Nicolas vai ter par romântico, tia? Com certeza. Já o par romântico dele já tá no capítulo 1. Só você ler lá que tem uma pessoinha lá que ele já tá com o par romântico lá no começo do romance, né? Mas só que o problema é, ele vai pro Brasil, que é a Emily, né? Só que a Emily tá em Londres, e aí, como é que vai dar certo esse romance? Coitada da Emily, né? Ela tá e ele vai para o Brasil, então vai ter esse problema também aí com eles. É o novo casal com problemas, né? Ah, mas eu gosto de Mas casal com problemas. Tem spoiler, no terceiro vai ser o Douglas, gente. O terceiro é o Douglas, romance do Douglas, viu? Segura aí. O Douglas vai ter romance. O Douglas, aquele cara durão, vai ter um romance no 3. Todo mundo merece amor, né? Ô, mãe, não precisa ser sobre a Regina. A Regina vai ter uma parte que vai ser dela aí, que vai ser um atrito grande com o Lucas. O livro que só vai ser ela e ele. Não. Mas só que eu posso Mas ver. eles já se casaram? Eles se casaram, né? No final da história, eles se casaram, não foi? A Regina e o Lucas? Filhos!
Vai ter um problema sério aí com eles, viu? Aguardem, aguardem. Então, vamos lá. Alice, você mais que marcou na leitura, você falou? Foi essa parte aqui? As terapias de Tiki! Vem aqui falar. Então, o que mais marcou foi a terapia da Tiki. A Luísa falava com a Tiki o tempo inteiro. A Luísa era muito solitária, né? Porque ela veio morar sozinha, né? Ela veio de Campinas, deixou a família lá e veio morar sozinha. E ela encontrou a Tiki, uma gatinha abandonada, né? Igual a nossa Tiki aqui, que foi uma gatinha abandonada. Ela não estava na lojinha? Ela foi abandonada, estava lá para adoção. E aí ela ficou a parceira, né, da Luísa. Foi a Tiki, né? Aí a gente fala que ela é terapeuta, porque a Tiki... A Luísa não tinha com quem desabafar, não tinha com quem falar, ela ia falar com a Tiki. A Tiki lá estava sempre escutando as histórias, aí, os desabafos da Luísa, né? Então, é isso que marcou a história, Alice. Você falou que marcou a história? Falou, né? Já falou? Então, vamos lá. O que eu faria de diferente no lugar de alguns personagens? Pode falar. Letícia, fala aí que tá com a mão levantada. Eu não seria que nem os comparsas da Vilma, a Vilma. Eu não seria também um pouquinho que nem a Luísa, que ela foi fofoqueira demais. Também o Gustavo, que ele guardou rancor. Acho que só. O que vocês fariam diferente deles? O que vocês acham que deveria fazer de diferente ali o que a Luísa deveria fazer? Ela devia contar a verdade muito rápido. Ela ficou enrolando, né, para falar a verdade pro Gustavo. Mas também aconteceu várias coisas, né? Quando ela ia falar, o telefone dele tocava, ou era sequestrada, aconteceu alguma coisa ali que ela não conseguia. Ela tentou, né? Mas ela não conseguiu. Seria que ela A gente ficou naquela angústia, né? Que ela não conseguia contar a verdade pro Gustavo. E você, Maria Fernanda, o que você faria de diferente? Eu acho que o que eu faria de diferente seria a Luísa de não ficar enrolando e falar pro Gustavo. O Gustavo de não guardar rancor. E eu acho que só. E você, Alice? Nunca mais que eu mais gostei. O que você faria de diferente no lugar de alguns personagens? Primeiro, não seria curiosa igual a Luísa. Eu não pegaria rancor da pessoa que matou meu irmão. Ah, você ficaria assim, né? É seu irmão, né? Mas com o tempo tem que perdoar. A gente pode sentir raiva, mas a gente tem que trabalhar aquela raiva e perdoar, né? Com o tempo, porque a gente é humano, né? Mas tem que perdoar, né? Terceiro, não seria Fofoqueira, né? Curiosa. E eu não ia me intrometer na vida dos outros. Uhum. Muito bem. O que vocês aprenderam, então? Acho que a gente já falou, né? A gente aprendeu que a gente precisa perdoar, a gente precisa respeitar o momento de cada um, né? A Luísa tinha um momento que ela estava sofrendo que ela não queria se abrir, ela nem podia, né? Se abrir com as pessoas. Às vezes a gente tem que ter essa paciência com as pessoas também. E dar tempo ao tempo, né? Como é normal, como o Gustavo sentiu rancor, mas é normal ele sentir raiva, né? Mas com o tempo ele foi trabalhando aquilo, né? Pensando que ele não poderia, pedindo. O que a gente pode fazer? Pedir para Deus para tirar aquele sentimento ruim do nosso coração, né? Para perdoar as pessoas, viver em paz, porque o rancor é ruim. Olha o que o rancor fez aí, né? Com os comparsas da Vilma, né? Eles tinham um rancor do que aconteceu e foram se vingar, sequestrando a Luísa. Então foi o rancor que eles colocaram em prática, né? Não perdoaram, né? Porque eles já tinham ali o histórico de ser pessoas ladrões, né?
Então, eles já tinham ali desde... A gente vai ver isso nos outros livros também, que até as pessoas ruins, as pessoas que são traficantes, ladrões, assassinos, elas fizeram, sim, coisas ruins, só que a gente tem que ver a história delas, né? Por que elas estavam ali? Por que elas são desse jeito? De repente, não tinha ninguém para ensinar para elas o que era certo. De repente, desde criança, eles já aprenderam que aquilo era certo, fazer aquelas coisas ruins. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história deles aí também no decorrer dos outros livros. A Né? família de lá. A família, ele já cresceu na família. Citações, vocês sabem de alguma? Lembram de algumas que vocês gostaram? Ó, Letícia? tem uma hora que ela tá conversando Vem cá, Alice, falar. Tem uma hora que ela tava conversando com a tia, que ela fala assim, nossa, tô ficando louca, eu tô conversando com gatos. A Alice gosta da parte que ela tá falando com a Tia. As partes, né, que ela fala. Cadê o livro? É que ela tá falando com a Tiki, né? E ela mesma se dá conta, né? Que ela não pode ficar falando com gato, né, gente? Vocês falam com os animais? Sim, Eu falo, gente, com os cachorros. Falo com os gatos. eu falo com 8. Eu falo com eles. Eu falo. Você fala, né, Alice? Vem cá, Alice. Até o Gustavo, né? Ele vai ter um gato. Isso é um spoiler do. Não é pra ficar falando. Eu já volto, tá? Deixa eu ver aqui. Eu já volto. Eu não sei se eu vou achar agora, né? Ela tá falando com a Tiki, aí depois ela fala, eu tô ficando louco, tô falando com o gato, né? E ela mesmo se dá conta, porque ela tá muito sozinha, né? E aí, graças a Deus, que ela vai encontrar, ela vai ter a Regina para consolar, vai ter o Gustavo, o pessoal do trabalho dela, no final todo mundo ajuda, de certa forma, um pouquinho a Luísa, né? Alguém conseguiu fazer o desenho? Acho que a Alice não fez isso. Tia, eu não fiz desenho bastante, nem de nada que eu gostei, mas tinha um personagem. Fez o personagem? Qual? Quem é esse? Olho. Ah, o Sidney? É, eu fiz ele com um olho só. Você fez o Sidney com olho só e tá parecendo, sabe quem? O Ciclope, do Percy Jackson, que esse é o Tyson, né? Ele tem olho só. Foi engraçado, viu? Então, gente, para fechar aqui, quais são os personagens, então, que nós temos nos livros? Vamos lembrar dos personagens. Vamos lá. Pode falar. Luísa, Gustavo, a Vilma. Completa aí, Maria Fernanda. Completa aí. Luísa, Gustavo, Vilma, os comparsas. Aí tem o Nicolas. Os comparsas se chama o Sidney e o Sérgio. Aí temos a Miriam. Você já falou a Titi? O Titi, né? O Douglas. O Vinícius, que é irmão da Luísa, que vai aparecer também ainda mais pra frente. A mãe da Luísa. Eles vão morar em São Paulo. Os pais da Luísa. Temos vários personagens, né? E o que eu achei legal aqui, pouquinho da história, é que a Regina, ela adiou o casamento por causa da Luísa, né? Mesmo ela já falando que não,
não fizesse isso, ela fez. E o dia do casamento foi no bem dia do aniversário da Luísa. Foi bem legal. E aí ela fez aquela pegadinha com a Luísa, né? Ela avisou que o padrinho ia ser o Gustavo, né? Que ela sabia desde o início. E ela promoveu ali o reencontro dos dois. Foi bem bonito ali. O que vocês acharam? Vem cá, Alice, falar, então, que as meninas estão quietinhas. Vem cá falar você. Aqui é o gato do Gustavo. Esse é o Clegg, gente. Ele vai aparecer, ele é o gato do Gustavo. Fala aí. Eu tô falando que a Regina adiou o casamento, né, por causa da Luísa, e depois o casamento foi no dia do aniversário da Luísa, né, e ela ainda fez a pegadinha lá com o Gustavo. Sim. Aí eu fiquei pensando no segundo livro, o casamento da Luísa vai ser no dia do aniversário da Regina. Fazer a troca. Sim. Aí o final foi bem romântico, né? Qual música que eles dançaram? Não lembra? Não sei. Música de quem? Bon Jovi. Bon Jovi, né? Por que Bon Jovi? Porque é o quê? Porque é a minha banda favorita da vida, né? Então eu coloquei ali eles dançando ao som de Bon Jovi, que é a minha banda favorita, a minha música favorita, né? Então é isso, meninas. Então vamos lá, gente. Ela tem também o pleguinho. Então ele vai aparecer, viu, gente? Ele é o gato do Gustavo, né? O gato do Gustavo com a gata da Luísa. Vão fazer um romance também. Voltando ali, né, gente? Eu sei que eu sou autora, mas vocês podem dar menos de 5 estrelas, tá? Quantas estrelas vocês dão para o livro? 5, porque aqui em casa eu tenho que dar. Não. Ganhei 5 anos já. Deram 5 estrelas. Ganhou, Oscar! Só gosta. Ganhei o ano. Obrigada, meninas. O que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Para terminar aí. Falem as últimas palavras aí, gente. Tia, eu Me too! Vocês amaram, então, coraçõezinho. Muito bem. Você, Alice? Eu gostei. Fiquei feliz de vocês terem lido o meu livro. Para mim é sempre uma honra alguém ler meu livro, então eu fiquei muito feliz. Espero que mais pessoas leiam. E espero que vocês continuem lendo a história, quem sabe, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi aí, pensando em vocês. E para mim eu vou comprar a continuação. Então, aí você vai ter os 5 juntos, né? Que agora o livro vai separado. Então, vai ser os 5 juntos ali, que é esse livro pode. Tá bom? Fala, Alice. Quer colocar aqui? Então é isso, gente. Eu gostei muito de falar com vocês sobre o meu livro. É muito gostoso falar sobre o livro que eu escrevi. E eu sempre leio para os meus alunos na escola, né? Li para os meus filhos mais velhos quando eu acabava de escrever. Até antes de terminar, eu lia com eles para ver o que eles estavam achando. E agora a Alice está lendo pela primeira vez o meu livro, né, Alice? Eu estou feliz, né, de vocês terem lido. Ah, muito obrigada aí. Também Mais para frente, né? Então é isso, gente. Vamos terminando aqui. Fiquem com Deus e a gente vai ler agora. A teia de Charlotte. Mas nem faz sentido, olha. A Teia de Charlotte. Não, olha isso. A história de Charlotte. E o segundo que foi a aranha. Aranha? Nossa. Ela direito.
Já podem começar a ler, aí no finalzinho do mês de fevereiro, comecinho de março, a gente vai ter o nosso encontro, tá bom? Aqui, os gatos alados. A Alice está lendo os gatos alados agora. Ah, e a gente tinha um conto do Patinho Feio. Alguém leu? Vocês leram? Todo mundo conhece o conto do Patinho Feio, né, gente? Que é os contos de Randolph, né? Que as pessoas falavam mal dele. E no final ele era um cisne muito bonito, né? Espero que vocês, se não leiam, leiam. Se não leram, leiam. Tá bom? Então, Alice, menina, fique com Deus. Vem da sala, Alice. A Alice quer mostrar o livro para vocês, que ela está lendo. O livro se chama Gatos Alados, depois a gente vai colocar lá no grupo, tá bom? É bem pequenininho e é bem bonitinho. Tchau, menina. Fiquem com Deus. Tchau.